Boa tarde a todos vocês. Eu pedi aqui a palavra um pouquinho. Meu nome é Frei Jaci, sou frade franciscano da província de Santa Cruz, lá de Minas Gerais, centro-oeste de Minas, moro em Divinópolis. E estou nesse final de semana aqui na paróquia Santo Antônio com vocês aqui. Aliás, já estive aqui há uns anos atrás, não vivendo, mas fiquei um tempo aqui. Para apresentar, não morando, porque eu não sou frade dessa província. Estou aqui nesse final de semana para lançar aqui na paróquia, vocês devem ter ouvido falar, desta Bíblia Apócrifa. Vocês ouviram falar de Bíblia de Jerusalém, Bíblia das Paulinas, né? Bíblia Vozes. Essa aqui é uma Bíblia diferente, chama Bíblia porque é uma coleção de livros, né? A palavra grega, biblos, significa biblioteca. Tanto é que na nossa Bíblia católica nós temos 73 livros, 66 livros na Bíblia dos Evangelhos e 39 dos judeus. Então, esta Bíblia aqui tem 67 livros na íntegra, traduzidos. Trabalhei durante 10 anos traduzindo esse livro, fiz doutorado nessa área de literatura antiga, literatura apócrifa, né? E comentários a outros 37 pequenos fragmentos de textos apócrifos. O que significa um texto apócrifo? Significa aqueles livros que não entraram na Bíblia, mas que também têm um fundo de inspiração, que também tem uma história sobre Jesus e seus seguidores, né? A igreja, por muito tempo, discutiu sobre a canonicidade, daí diz a palavra Bíblia canônica, isto é, aqueles livros que foram considerados inspirados. Cânon significa lista, e a igreja foi colocando critérios para definir quais seriam os livros considerados inspirados. Isso começou lá pelo ano 150, depois 200, depois 398, depois somente no século V e VI, que é anos 500, 600, que a igreja tinha clareza de quais seriam considerados os livros inspirados. Essa discussão depois voltou em 1447 no Concílio de Florença e depois com a reforma de Lutero em 1546 a 1543 e 6 a 1563. Nesse intermédio, a partir do ano 80 depois de Cristo, começou a surgir outros livros fazendo memória da vida de Jesus e seus seguidores. E esses textos eram também utilizados dentro das comunidades cristãs, né? Seja do catolicismo, seja das igrejas orientais. Então, o que vocês vão encontrar aqui nesta Bíblia? São 784 páginas, traduzido de textos originais, né, do grego, do latim, do hebraico e também dessas línguas modernas. Nós vamos encontrar aqui, então, esses 67 livros. O que eles tratam? Eu creio que vocês todos têm curiosidade, todos nós, assim, os primeiros cristãos também, depois que definiu a canonicidade dos textos e a vida de Jesus, de saber como é que é a infância de Jesus, não tem vontade de saber? Nos evangelhos considerados inspirados canônicos, nós temos Jesus que vai ao templo e nada mais, não é isso? Então, que ele crescia em sabedoria. Então, aqui a gente traduziu 5 evangelhos sobre a infância de Jesus, como o evangelho da infância do Salvador, evangelho armênio da infância, e mostra um Jesus fazendo tendo a sua santidade como também uma criança, fazendo milagres, né? Tem vários milagres que conta que um deles, por exemplo, que o menino Jesus entrou numa tinturaria, o tintureiro estava trabalhando lá, ele pegou os panos, jogou tudo dentro de uma redoma de tinta, ficou tudo a mesma coisa. Depois o tintureiro ficou com raiva e falou: como é que você fez isso, menino? Perdi as cores todas. Aí o menino Jesus vai lá e tira um por um na cor que o tintureiro queria. Olha que interessante. Ele, aos 5 anos de idade, fazia passarinhos de barro, era dia de sábado. Aí chamaram a atenção, foi falar com São José. São José veio e chamou a atenção do menino Jesus. O que ele fez? Bateu palma e os passarinhos saíram voando e gorjeando. Olha que interessante. Então, são 5 evangelhos sobre essa infância. Os outros são os textos sobre Maria. Nossa fé católica, que temos o dogma da Assunção de Maria e da sua dormição e assunção. Está tudo aqui traduzido em 8 evangelhos.
desde o nascimento de Maria, que nós sabemos que nasceu de Joaquim e Ana, foi concebida também pela ação do Espírito Santo, Ana, que concebeu e deu à luz a Maria. Depois dessa concepção, a história de Maria, como é que José a levou para casa, o nascimento de Jesus também em Nazaré, e assim por diante. Então, desde a morte, nascimento até a Assunção. A história de São José, então tem um evangelho que chama a história de São José, o carpinteiro. Jesus que aparece no Monte das Oliveiras e conta para os discípulos, depois da morte de José, como foi a vida de São José. Se ele era casado, se ele tinha filhos, que aliás cita no evangelho. Depois os evangelhos da paixão, os evangelhos gnósticos, como de Maria Madalena, Tomé, Judas, tudo sobre Pilatos, 14 cartas de apóstolos, como vida de São Atos, por exemplo, de São Judas Tadeu, Atos de Tecla, carta de São Paulo, por exemplo, aos Laodicenses, Apocalipse de Pedro, de Paulo e de Tomé. Então vai desde o nascimento de Jesus até, por exemplo, quando Jesus morre, esses textos da paixão são muito interessantes. É quando Jesus morre, não fala que ressuscitou depois de 3 dias, no terceiro dia. O que aconteceu com Jesus depois desses 3 dias? Então esses textos também estão aqui. Qual que é o objetivo de produzir e traduzir em língua portuguesa essa edição do Brasil? Primeiro que é uma Bíblia com a letra muito grandes, né, fácil de leitura e de fácil acesso. Não é fazer com que esses livros sejam considerados inspirados ou reconhecidos agora pela igreja, mas é poder dialogar com esses textos que eu chamo de cristianismo de origem, cristianismos perdidos, né? Então, dialogar com esse grupo de cristãos do início do cristianismo. E eu tenho certeza que esses textos, tem algumas coisas que de verdade não poderiam ser verdade, mas complementam a nossa fé ou trazem uma ideia alternativa ao texto canônico, uma ideia diferente, que foi a discussão que os primeiros cristãos fizeram. Então, a gente está aqui nesse final de semana, né? Quem tiver interesse em adquirir a Bíblia Apócrifa pode, inclusive a diretora Vozes, que publicou, né? Está ali fora, quem tiver interesse, está com 20% de desconto. Ela é grossa porque é 784 páginas, mas está custando R$160. Eu vou estar aqui também celebrando amanhã às 18 horas e às 20 horas. Quem tiver oportunidade, amanhã também, se tiver interesse. Amanhã vocês vão tocar às 20 horas. Então, acho que vale a pena, né, vocês lerem esses textos, sempre de forma crítica, como nós temos que fazer também com a Bíblia, considerar a Bíblia oficial. Indico para vocês também esse livro, que é muito interessante, chama O Medo do Inferno e a Arte do Bem Morrer. Que aqui eu peguei os apócrifos marianos, assuncionistas, e como Maria se tornou advogada nossa, intercessora na Idade Média, e como as pessoas tinham medo de ir para o inferno, e Maria então passa como sendo a advogada nossa. Sabe o que é inferno? Sabe qual que é a diferença de infernos e inferno? Não? Aqui está tudo escritozinho aqui. Que é interessante. E falando da experiência da morte também, que é muito difícil para todos nós, né? Conviver com alguém que morreu. Eu, quando estava escrevendo esse livro, minha mãe morreu. E aí aqui eu conto então como é que foi a experiência de libertar-se, de fechar o luto. Tá bom, gente? Esse daqui acho que está com desconto também. Ele é 80, mas está com 30% de desconto. Tem um de Maria, tem um da infância do menino Jesus, tem vários textos. Esse aqui já é o meu 30º livro. Eu sou professor também lá em Belo Horizonte, trabalhei 26 anos agora, estou trabalhando em Divinópolis, né? Sou professor de teologia, de Bíblia, sobretudo de exegese. Então a gente passou a vida inteira estudando, tá bom? Quem tiver interesse, depois vai ficar disponível também na secretaria da paróquia aqui proximamente. Obrigado pela oportunidade.